Fala, nação rubro-negra, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, tá, galera, ó, se inscreve, botãozão vermelho, senta o dedo no like para acompanhar notícias do futebol, notícias do Flamengo aqui no nosso canal, tá, galera? Ó, se tem um cara que eu admiro muito, tá, se chama Mauro César Pereira, tá? Eu gosto muito do programa dele, gosto muito das opiniões dele, porque ele é um cara, ele é um flamenguista, ele é imparcial. Se o Flamengo fala alguma coisa boa, ele é o primeiro também a dizer ok, tá certo? A agradecer, a mandar a ver, tá? Também se o Flamengo faz alguma coisa errada, ele também é o primeiro também a apontar o dedo na ferida e falar a verdade. Por isso que eu gosto muito dos comentários dele, tá certo? Acompanha aqui esse vídeo, tá, galera? Que eu vou deixar aqui pra vocês, ele na Jovem Pan. O que foi que ele falou? Jovem Pan News também, os créditos a eles aí, tá? Simplesmente falou toda a verdade sobre a saída de Dorival Júnior e a chegada de Victor Pereira ao Flamengo, tá, galera? Todos os detalhes ele vai contar aí nesse vídeo. Acompanha e senta o dedo no like, tá, galera? Ó, segue nós aqui pra acompanhar notícias, tá certo? É isso aí, fica no vídeo. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E Mauro, agora a gente estava aqui comentando sobre a saída do Dorival Júnior do Flamengo, a negociação do Flamengo com o Victor Pereira. Você tem alguma informação, Mauro? O negócio está praticamente fechado, né? Falta apenas aí um anúncio oficial. Essa aproximação com o Victor Pereira começou, pelo que apurei, na metade do mês, aí, dia 16, 17. Primeiro o Flamengo pensou no Jorge Jesus, com muita criatividade, por sinal, né? Só que o Jorge Jesus está bem lá no Fenerbahçe, líder do campeonato turco, e a informação que eu obtive é que o Jorge Jesus já sinalizou que era impossível negociar qualquer coisa nesse momento, só no futuro, no meio do ano, quando acabar a temporada, sei lá quando. Diante disso, foi apresentado o nome do Victor Pereira. Por que não o Victor Pereira? Só que os empresários que tentaram contato com o Jorge Jesus não são os empresários que cuidam do Victor Pereira. Então isso causou ali uma saia justa, algo próximo disso, no primeiro momento. Mas as conversações aconteceram e tudo indica que vai ser o Victor Pereira. Já tem até informação no portal UOL de que o Flamengo estaria disposto a trazer a família inteira do treinador, já que um dos argumentos do técnico para não permanecer no Corinthians foi a questão familiar. A sogra dele tem um problema de saúde, tem que ter um acompanhamento, então ele não gostaria de continuar aqui e deixar, de repente, a família lá lidando com essa rotina sempre muito difícil. Então, seria essa uma das situações. Mas a gente sabe também, pelos bastidores, que não foi só por isso que ele saiu do clube. Ele saiu também do clube por uma expectativa de poder trabalhar com elencos mais qualificados que o Corinthians não tem condição de oferecer. Ofereceu até muito, se você analisar o momento financeiro do Corinthians. Quanto ao Dorival Júnior, achei extremamente mal conduzida a situação pelo Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria ter cara a cara falado com o técnico sobre o desinteresse em continuar com ele. Acho que uma avaliação técnica era imperativa nesse momento. O Flamengo fez partidas ridículas na reta final do campeonato. Dorival não foi bem nas explicações depois dos jogos, minimizou as atuações. Eu falei sobre isso, achei aquilo um absurdo. Mas o Dorival fez um belo trabalho, foi campeão. Ele merecia ser, pelo menos, ter tido a oportunidade de explicar o que ele pensa, o que ele pensava para o ano que vem, de que maneira ele encarava. Eu tive contato com ele ontem por volta das 7 da noite no horário de vocês, a madrugada aqui no Catar, e ele me disse que não havia recebido nenhum comunicado do Flamengo com relação ao interesse do Victor Pereira. Sabia pela imprensa, pelas notícias. Isso é errado. O Flamengo, se não queria o Dorival, tinha que chamar o Dorival, explicar por quê, e aí uma relação profissional. Nós achamos que nós temos que trocar, achamos que você não é a pessoa indicada para dar uma sequência do trabalho da maneira que a gente quer. Por isso. Dá a chance que ele falasse também. Não há um interesse, como ele também poderia chegar e ir embora, falar, não quero continuar aqui, vou para outro lugar, como ele saiu do Ceará e foi para o Flamengo. Isso aí é relação de trabalho, relação de mercado, quer dizer, cumpre-se ali o que está determinado e vai em frente. Mas dessa forma, sabendo pela imprensa, achei muito, muito infeliz a maneira como foi tratada essa questão, né? E o Victor Pereira vai pelo jeito como continuar aqui pelo Brasil. A palavra. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui de Victor Pereira no Flamengo. Devolvo a palavra para você, Mauro César Pereira. Então, só arrebatando, né? Para quem está na rádio, né? O Flamengo começou a conversar com o Victor Pereira na metade do mês, pensou no Jorge Jesus primeiro. Jorge Jesus é impossível, está lá no Fenerbahçe, está bem, lidera o campeonato da Turquia. E o Flamengo acabou buscando aí do Victor Pereira, apesar de serem empresários diferentes que cuidam do Victor Pereira e que tratam dos negócios do Jorge Jesus. Mas houve ali uma composição, ali as pessoas conversaram e chegaram a esse acordo. Eu acho que o Flamengo deveria ter tratado o Dorival Júnior com mais respeito profissional. Achei muito errada a maneira como o clube comandou essa situação.
deveria ter conversado com o técnico, explicado as razões pelas quais eles pensam em mudanças. Eu acho até que é possível discutir isso, acho que é possível discutir sim. O desempenho do time na reta final da temporada foi muito preocupante, pensando no futuro, mas o técnico tinha que ter o direito de explicar o que ele fez, o que pensava e o que pensava para o ano que vem. E a partir daí sim, tomar algum tipo de decisão. Da maneira que foi feita, ele sabendo pela imprensa, eu acho totalmente equivocado, errado, eu acho que não é assim que se trata esse tipo de coisa. Cara a cara, olho no olho é muito melhor. Deveria ter sido assim. Ô Mauro, o que você acha dessa troca, Dorival pelo Vitor Pereira? E você acha que foi uma boa troca do Flamengo ou não? Eu acho que melhor do que o Dorival Júnior, né? Embora ele tenha feito um trabalho muito mediano no Corinthians. Eu acho que esperava mais dele. Uma das alegações é essa questão de querer jogadores com outro perfil. No Flamengo ele certamente vai ter jogadores de outro perfil e a possibilidade até de contratações. O ponto positivo é o fato de ser um técnico que conhece já o futebol brasileiro, todos os adversários, todos os times, todos os campos, todos os juízes. Ele sabe tudo como é que a imprensa, a torcida, as torcidas. Conhece muitíssimo bem o elenco do Flamengo, porque ele jogou 6 vezes contra o Flamengo. 2 no Brasileiro, 2 na Libertadores, 2 na Copa do Brasil. Então ele esmiuçou e muito esse time para poder enfrentá-lo. Então ele conhece as características do time do Flamengo, imagino, com boa profundidade. Então tem condições, evidentemente, de fazer um bom trabalho. A questão toda vai passar pelo relacionamento dele com os jogadores, a maneira que ele vai encaminhar. Ele é um técnico firme. Esse elenco, a parte dele, que tem uma turma que já está saindo, já saiu, né? Não se deu bem com o estilo do Paulo Souza. Mas eu imagino que ele saiba como lidar, porque ele sabe o que aconteceu com o Paulo Souza. Ele estava no Brasil quando o Paulo Souza ainda trabalhava no Clube Carioca, e imagino que ele possa fazer assim um bom trabalho, um trabalho melhor do que no Corinthians, porque o elenco é mais farto, porque pode oferecer ele condições melhores em termos de contratações, e ao mesmo tempo também pelo fato de ele é um técnico mais conceituado do que o Dorival. O Dorival deixou a desejar na reta final do seu trabalho, para mim isso é muito claro. O final não foi bom, mas, repito, eu acho que ele tinha o direito de ser ouvido, explicar por que aquilo aconteceu, explicar o que ele pretendia para o ano que vem, e a partir daí, numa conversa, haveria uma tomada de decisão bem direta e às claras, e não o técnico sabendo pela imprensa. Ele foi muito bem ontem ao divulgar aquele vídeo, já falando que está fora, porque ele percebeu que não tinha jeito, queria ser descartado. Então, antes que me descartem, eu já comunico que eu estou fora, e nisso o Dorival foi extremamente elegante e correto. Uma coisa é a gente questionar o trabalho do profissional em dado momento. A outra é tratar da maneira que deve se tratar. Não foi tratado da maneira certa do Dorival Júnior. Acho que o Flamengo erra tremendamente da maneira como isso aconteceu. A não ser que tenha algum bastidor que a gente não conheça, mas até agora nenhuma história que justifique, se é que é possível justificar esse tipo de atitude, apareceu. Uma boa tarde para você, boa noite aí já. A única coisa que me incomodou, eu também, se eu fosse o Vitor Pereira, eu também trocava, é a maneira como ele saiu do Corinthians, dizendo que ele tinha um problema familiar e que por isso ele ia embora. O Vitor Pereira é uma pessoa confiável a partir daí? É difícil falar isso, né, Flávio? Assim, sem conhecer pessoalmente, eu nunca conversei com o Vitor Pereira para poder falar se ele é confiável ou não. Eu sei que no futebol, nos negócios, né, essas coisas acontecem, né? Eu até lembrava hoje, há 13 anos, o Ronaldo foi acolhido, há mais de 13 anos, né? Aproximadamente 13 anos, final de 2008, no começo de 2009, o Ronaldo estava machucado, mais uma lesão grave na carreira, ele foi acolhido pelo Flamengo, treinou no Flamengo, se consultou com o médico da seleção, que era o médico do Flamengo à época, usou a estrutura do clube. E um belo dia ele apareceu no Corinthians, aquilo foi tratado como um golpe de mestre, aquilo foi tratado como uma grande sacada do Corinthians. E o Ronaldo nem levou ao Flamengo, olha, eu tenho uma proposta do Corinthians, vocês têm interesse em ficar comigo? Eu estou treinando aqui e tal, uma espécie de prioridade, né? Não, ele acertou com o Corinthians e falou, o Flamengo não me procurou. E na época o Márcio Braga, que presidiu o Flamengo, disse, mas o Ronaldo nem sabia se ia continuar jogando, nós não queríamos pressioná-lo, deixamos ele à vontade. No momento que ele quisesse voltar a jogar, a gente ia ver as condições dele, né, avaliado pelo médico, e iríamos conversar sobre essa possibilidade. Ele vestia a camisa do Flamengo, ia para o Maracanã em jogo do Flamengo com camisa I Love Fla, e tudo isso aconteceu. Então no futebol é assim. O que está acontecendo é parecido com o que houve naquela época. Mas o Ronaldo não era atleta do Flamengo, o Vitor Pereira não é técnico do Corinthians, está saindo, o contrato acabou. Então essas coisas acontecem lado a lado. Eu não acho que seja a maneira correta, acho que o Ronaldo poderia ser mais cortês com o Flamengo na época, eu acho que o Vitor Pereira deveria tratar o Corinthians de uma outra forma. É muito difícil explicar essa situação para o torcedor do Corinthians, que está aborrecido com toda razão, mas esse é o universo do futebol, né? Tentando... Tanto que, e a própria imprensa trata isso, nessas horas, dependendo do olhar, como uma coisa muito bonita. É o tal do chapéu. Não, deu chapéu, né? Adoram esse negócio de chapéu, que dá audiência, né? Boa parte da mídia fala que dá chapéu. E o chapéu, muitas vezes, tem embutido dele ali. Dentro do chapéu tem uma passada de perna, uma atitude bem desleal, né?
Infelizmente é assim que as coisas acontecem. Eu acho errado, acho tudo errado. Achei o Ronaldo naquela época agiu mal. O Corinthians não, procurou o Ronaldo e fez uma proposta. Caberia ele falar com o Flamengo ou não? Ele achou que não. Eu acho que deveria ter falado, mesmo para ouvir, olha, não podemos ficar com você, não temos dinheiro. Então, eu vou seguir para o Corinthians, muito obrigado, tchau. Bom, e a mesma coisa do Vitor Pereira. Ele pode até alegar, se de fato a família vir para cá, que isso se resolveu. Mas não é possível que o Corinthians não tivesse condições de oferecer ao Vitor Pereira um cenário que ele não pudesse, pela remuneração dele, trazer a família, né? Isso não me parece que seja o grande problema, trazer a família para cá. Ele acho que ganhou bastante para se estabelecer em São Paulo, Rio de Janeiro, onde ele quiser aqui no Brasil, onde ele estiver trabalhando, evidentemente, com todos os seus familiares ali, mulher, filho, sogra, que tem esse problema de saúde. Então, a mim não convence muito, não. Agora, eu não me sinto à vontade para falar sobre a confiabilidade ou não do técnico como pessoa, porque eu não o conheço, estou aqui analisando a distância, e seria até leviano da minha parte fazer um comentário nesse sentido. Eu acho que ele é um bom técnico, isso eu posso dizer. Ele é um bom técnico que acho que pode fazer muito mais do que fez no Corinthians. A minha visão, o que ele fez no Corinthians ficou abaixo do que eu esperava. Mas acho que ele pode fazer mais pelo seu currículo, pelo seu passado, nos trabalhos que já realizou. Ô Mauro, eu acho que certamente o Duílio perdeu um irmão, né? Porque foi assim que ele tratou o Vitor Pereira no final. Agora, Mauro, você citou realmente esse final do trabalho do Dorival no Flamengo, depois do Dorival alcançar os grandes objetivos, ganhando Libertadores, Copa do Brasil, e aí o Flamengo praticamente deu férias para o time titular. Você não acha que essa também foi uma decisão que o técnico deve ter dividido com a direção do clube? Porque, afinal de contas, ele não tem, enfim, imagino eu, autonomia para tomar essa decisão de liberar todo mundo para prolongar esse período de férias, né? No último jogo, Piperno, contra o Avaí, os titulares voltaram, né? Certo? Aqueles que estavam na Copa do Mundo, alguém que estava machucado, todo mundo jogou e o Flamengo conseguiu perder para o Avaí. Esse jogo não teve nem coletiva do técnico Dorival Júnior, porque foi o jogo da despedida do Diego Alves e do Diego Ribas, e só eles falaram com a imprensa. Até achei um erro isso. Gostaria muito de saber o que o Dorival ele diria depois da derrota para o Avaí, que foi um vexame. Um jogo festivo, não importa. O campeão não pode ficar pagando o bico, ficar perdendo o jogo para time rebaixado, coisa parecida. Quase perdeu para o Juventude, perdeu para o Coritiba, que lutava para não cair, perdeu para o Avaí e ainda perdeu para o Corinthians em casa, do Vitor Pereira. Então, eu acho que, e mesmo com os jogadores que ele tinha, que ficaram à sua disposição, contra o Juventude, por exemplo, ele era um time muito melhor do que o Juventude, que já estava desmobilizado, com os jogadores dispensados, Celso Roth já voltando à ativa e pensando já em 2023. Foi muito mal ali o Flamengo. O Dorival meio que minimizou isso na coletiva. Ele poderia não atacar o time, mas admitir que as atuações foram ruins, que era preciso mais, que o Flamengo não podia se expor daquela maneira. Ele meio que justificou. Acho que ainda meio refém de um cenário que ele encontrou de um elenco mimado, né? Mimado, e que tinha entrado em conflito com um técnico que caiu antes dele. Mas acho que naquele segundo momento, ele já campeão, ele poderia ter tido uma postura um pouco mais altiva com relação a isso. E não teve. Acho que ele se desgastou muito ali. Aliás, tudo indica que foi isso pesou e muito na decisão. Não estou justificando, tá? Estou tentando aqui entender. Tudo indica, não, com toda certeza, né? Isso pesou na decisão dos dirigentes que não permanecerem com ele. Porque o Flamengo jogou mal nas duas finais, muito abaixo do que poderia. Isso não é só culpa dele, mas tem, evidentemente, a participação do treinador. E esses jogos pós-título da Libertadores foram um vexame. O mais aceitável foi contra o Corinthians, que o Flamengo até estava jogando melhor quando tomou o segundo gol, perdeu para o Corinthians, não é vergonha. Quase perdeu para o Juventude, rebaixado, último colocado, todo desmontado. Perder para o Curitiba como perdeu, com aquele pênalti do Diego Ribas, que não tinha condições mais de jogar, jogou como titular e voltou para o segundo tempo para fazer aquilo. E perder para Avaí em casa, isso é indesculpável. Não vale nada jogo de festa, não existe jogo de festa. Você é campeão, você tem que manter. É o que eu falei agora da seleção brasileira, né? Quando você tem uma história, você tem um título, você tem que honrar aquilo ali, não pode ficar tomando pancada de adversários mais fracos como se nada mais importasse. É até uma falta de respeito com a própria torcida e rasgou dinheiro o Flamengo, porque caiu na classificação do campeonato e perdeu cerca de 1.100.000 euros em relação àquilo que poderia vencer, obter, além daquilo que ganhou, né, pela premiação do Brasileirão, se conseguisse a melhor classificação possível com os pontos que perdeu nas rodadas derradeiras do campeonato.